Boa noite, aqui é o Dinei Lopes com mais uma entrevista. Nós encerramos as entrevistas para candidato ao município de São Bento do Sul já na terça-feira, no dia 10, com a candidata vice, Rosemary Cândido. E hoje nós estamos fazendo um programa para direito do eleitor, como se expressar a favor ou contra nas mídias sociais. E nós estamos aqui com o advogado Manolo, que fez um vídeo também, onde aí repercutiu aí no nosso município e sofreu algumas penalidades, mas ele, como advogado, ele reeditou o vídeo, parece que só uma ou duas palavras, e colocou novamente porque a justiça viu que todo o conteúdo é verídico. Então, às vezes nós não sabemos até onde que nós podemos trazer as nossas ideias, o nosso parecer, e nada melhor do que um advogado, né, conhecendo as leis, e vai nos apresentar hoje, né, vai se apresentar e vai falar um pouco do direito dos eleitores para poder manifestar sobre as eleições no seu município. Boa noite, Manolo, pode se apresentar, por gentileza? Boa noite, deixa eu só tirar a máscara aqui. Boa noite, Dinei Lopes, é um prazer estar aqui, é uma satisfação. E como você bem falou, nós temos o direito de fazer isso, né? E quero hoje poder contribuir com essa impressão, mudar um pouco essa impressão a respeito do eleitor que anda tão acuado, né, a esse respeito. Você pediu para me apresentar, então meu nome é Manolo Delon, eu sou advogado há 22 anos e mais ou menos esse é o mesmo período em que eu advogo no direito da administração pública e também no direito eleitoral. Então, a minha especialidade é a defesa de homens públicos e já defendi homens públicos aqui, prefeitos e vereadores em todo o Planalto, em outros lugares de Santa Catarina também. E também no direito eleitoral. Tenho militado no direito eleitoral, tenho trabalhado com as causas da justiça eleitoral de 2 em 2 anos, nas eleições gerais, nas eleições municipais, já desde 1997 foi a primeira vez que eu trabalhei com causas com as contas, o antigo PFL, lá em Campo Alegre, de lá para cá tenho trabalhado de 2 em 2 anos, né? E estou aí para responder as suas perguntas a esse respeito, à vontade. A primeira pergunta é que o eleitor possa estar sabendo até onde que nós podemos expressar o direito de dar a nossa opinião, o que pode ser falado, o que é a justiça vê como crime, como penalidade. Explica para nós aí até onde vai o direito do eleitor na expressão da escolha, da defesa ou do repudio de algum candidato. Bom, vamos lá. A primeira coisa para responder essa pergunta é que a gente precisa ter em mente que existe um campo aberto chamado manifestação do pensamento. Pensar é uma liberdade. Pensar que alguém pode te prejudicar, que alguém pode não ser bom, faz parte dessa liberdade. Olhar elementos da história pregressa de alguém, da história do passado de uma pessoa e dizer, olha, eu desconfio, faz parte dessa liberdade de pensamento. Expressar isso também é uma liberdade. E nós também temos esse campo aberto, a princípio sim. Mas aí começam algumas cercas, algumas salvaguardas. Eu não posso, por mais que eu pense algo, eu não posso manifestar se isso vier a constituir um ilícito criminal contra a honra. Os crimes contra a honra são aqueles que estão lá, então estão no Código Penal e também no Código Eleitoral, que é a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia é atribuir um crime em que eu sei que a pessoa não é criminosa, mas eu estou atribuindo a ela um crime. Tá? Isso é calúnia. É dizer, você matou quando eu sei que a pessoa, por exemplo, não matou. Tá certo?
Não é o dizer você é suspeito de ter matado quando existem esses elementos. Aí não, eu não estou cometendo essa calúnia. Mas se eu disser que alguém roubou, ou matou, ou cometeu qualquer outro crime, afirmando, eu estaria, né, cometendo calúnia. Então é proibido. O outro é a difamação, que atribui uma coisa que vai contra a boa fama daquela pessoa, mas que não seja crime. E em terceiro lugar, nós teríamos a injúria. A injúria é um xingamento mesmo. É uma palavra proferida assim normalmente. É um nome pejorativo, assim. Exatamente. É um xingamento, uma qualificação. Esse sujeito é um isso, é um aquilo, né? E isso existe, esses crimes contra a honra estão no Código Penal e eles existem também no Código Eleitoral. Então, na eleição, a gente não pode, primeira coisa, você não pode falar nada que seja crime contra a honra. A segunda coisa, você não pode falar nada inverídico. Você até vai poder falar e não vai ser penalizado porque não é crime, mas você vai dar o direito de resposta ao candidato no veículo que você utilizar, inclusive na tua própria, no teu próprio perfil, né? Na plataforma que está sendo usada, no caso. Exatamente. Se você estiver utilizando o Instagram, ou o Facebook, ou seja onde for, ali você poderá ser condenado a retirar o material até colocar ali uma observação, aquilo que queira, a resposta que queira o candidato. E uma regra muito importante na internet é que se você disser alguma coisa a respeito do candidato, ainda que seja positivo ou negativo, não vai poder impulsionar. Essa é a regra de ouro da última reforma da lei eleitoral, da lei 9.504 para cá. Não pode impulsionar. Mas isso é positivo para aqueles que não têm dinheiro e querem concorrer com os que têm bastante patrocínio ou investimentos, porque daí ficaria desigual, né? Na verdade... Daí quem tem dinheiro vai pagar para impulsionar, então... mas veja bem, né? Você diz alguma coisa, por exemplo, de um candidato, e esse candidato porque o candidato, ele também tem o seu perfil, ele é informado à Justiça Eleitoral. Eu, eleitor, você, eleitor, o eleitor que está nos vendo agora, que tem o seu perfil na rede social, se ele quiser falar de política dentro da eleição, ele pode, manifestação do pensamento, ele pode fazer. Agora, quando ele for fazer isso, ele não vai poder impulsionar, ele vai ter que estar num perfil simples, né? Não na fanpage, né? Não naquele perfil profissional, no perfil de pessoa natural. Quando ele fizer isso, ali não vai ter opção de impulsionamento, né? Mas digamos que ele tenha lá aquele perfilzinho de figura pública, né? Qualquer pessoa pode ter, né? E ali ele paga o impulsionamento, ele não pode pagar aquele impulsionamento, mesmo que ele esteja disponível para pagar lá, para passar o cartão lá, não pode impulsionar de modo algum. Agora, você fala alguma coisa, por exemplo, você diz que um candidato não é a pessoa certa para ser prefeito, por exemplo, porque na vida pregressa dele, no passado dele, tem lá uma mácula, uma mancha, mesmo uma dúvida. A gente tem direito a colocar essa situação para todos, para que todos avaliem se é caso ou não. Aí o pessoal está mais acostumado que fazer uma eleição ou apoiar alguém é só positivo, negativo o pessoal não está acostumado, acha que não é direito, talvez seja isso. Não, isso é um absurdo, né? Basta a gente assistir aí os jornais, os telejornais e também o material da internet para você ver que nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma democracia muito mais evoluída que a nossa. Qualquer rusga, qualquer coisinha na vida dos candidatos é trazida a público durante a eleição e é o momento, você vai querer descobrir isso depois? Você tem que descobrir antes, tá certo? Tá? E o candidato ele tem que dar uma resposta. O que é preciso entender é que até o momento que o camarada não registre uma candidatura, até aquele momento ali é a vida privada dele. Mas a partir do momento que ele registra uma candidatura, ele está saindo, ele está pegando o nome dele, que é uma coisa que ele tem um direito, uma proteção muito maior da Constituição e das nossas leis infraconstitucionais, a imagem dele, ele tem uma proteção muito maior, e ele está abrindo mão, em parte, para tornar-se uma imagem pública. Então ele já perde um pouco desse direito de anonimato.
Exatamente, ele vai ter que suportar que se fale dele, que a imagem, olha só, por exemplo, como está o Lula. Vamos pegar alguém né, alguém que já foi presidente da República 2 vezes e foi condenado, etc, etc. Olha o que se fala dele, se fala dia e noite do Lula. Imagina se ele fosse processar todo mundo, pedir direito de resposta de todo mundo que fala dele numa rede social. Ele não ia fazer outra coisa, ele ia precisar de um exército de gente para poder se defender, tá certo? Mas isso é uma opção, ninguém obrigou. Ele poderia ter ficado lá em São Bernardo do Campo como um metalúrgico. Ele quis ser político. Quem quer ser político tem que aguentar, tem que ter têmpera para aguentar o que todos vão falar a respeito dele. Então já é uma questão de noção que a vida dele já não é mais particular. Exatamente. Porque daí os trabalhos que serão realizados já vai ser prestação de conta para o município, para as pessoas. Não é? Exatamente. Vai trabalhar com o dinheiro das pessoas. Exatamente. Então tem que ter essa ciência, não adianta nem ficar nervosinho. Não adianta nem ficar nervoso. E veja, se vai trabalhar ou não, isso aí vai depender de tomar posse. E tomar posse se ele for diplomado, e vai ser diplomado se ganhar a eleição. Agora, antes, eu estou falando já antes. Quando ele registra uma candidatura, registrou a candidatura, vida aberta, amigo. Se acostume, isso não é para os fracos. Okay? Chega, bota a cara e não adianta ficar com vaidadezinha agora, porque ninguém pode falar de mim. Não. Botou a vida. Eu sou eleitor, você é eleitor. Sim. Tá? Agora, o camarada que meu pai foi prefeito em Campo Alegre. Para mim isso foi muito estranho. Não tinha rede social naquela época. Mas o que falaram do meu pai antes da eleição? Por exemplo, chegavam e falavam, porque o doutor Manuel lava a mão com álcool quando cumprimenta alguém. Imagina um médico. Imagina um médico que está acostumado a tocar nas pessoas, um médico clínico, de quase morar no hospital, pegar em todo mundo, se um médico vai ter um comportamento desse. É claro que não, né? Senão não teria, com 7 anos na cidade, uma popularidade que o levou a ter, inclusive a ser bem votado na primeira e ganhou a segunda com mais de 70% dos votos. Então era óbvio que é uma bobagem, uma mentira, mas as pessoas falavam isso, certo? E a gente dizia, mas como que pode? Pode falar isso? A gente queria ficar bravo. Mas a vida mostrou depois, durante o mandato de 4 anos e outras vezes mais, né, de que não adianta ficar bravo. Isso é assim mesmo, né? Isso faz parte da democracia. Né? Nós sabemos que você fez um vídeo que a gente vai comentar mais para frente, daqui a pouco. O município de São Bento do Sul hoje tem, eu falo, uma riqueza de candidatos aí, estou falando em números, né? Por causa da democracia e do interesse das pessoas se colocarem o seu nome para a Prefeitura de São Bento do Sul. Como que você vê hoje 6 candidatos a prefeito de São Bento do Sul? Eu acho que o que aconteceu foi que nós tivemos um mandato, nós tivemos um prefeito que se elegeu com uma diferença de 145 votos, que é o prefeito Maio, na última eleição. Então ele entrou com uma legitimidade menor, né? Então a sua reserva de votos ela era menor. E todo o exercício de mandato, ou quase todo, desbasta. Né? A gente vai sendo desbastado aos poucos, a intenção, a popularidade vai diminuindo pelo exercício do mandato, especialmente quando, de um lado, as autoridades de controle, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vão cobrando o cumprimento das leis. Então, aquelas autoridades de controle que elas não se submetem ao voto, tá certo assim, né? Elas não se submetem ao voto, então elas simplesmente querem a lei cumprida e acabou, entendeu? Não importa se custa caro, não importa se você vai desagradar a população, eles querem a lei cumprida e é o papel deles cobrar. Eles cobram. Aí o prefeito vai e cobra da população aquilo que tem que cobrar, seja imposto, cumprimento das leis, multa de trânsito, entre tantas outras coisas. Sem contar que muitas vezes por falta de dinheiro não consegue cumprir as promessas de campanha. Bom, o resultado disso é desgaste na popularidade. Então, o Magno já entrou com 145 votos a mais só do que o Tomazinho. E aí sofreu todo o desgaste de um segundo mandato. Não um segundo mandato sucessivo, mas um segundo mandato.
Resultado disso é que todo mundo achou que poderia conseguir ser prefeito. Tá? E aí nós tivemos uma quantidade maior de candidatos dessa vez, o que é ótimo. Isso é excelente. Isso significa que tem mais gente querendo, apesar de tudo, mais gente querendo entrar na política e almejando servir o próximo. Porque eu estou, como eu disse, mais de 20 anos defendendo homens públicos e assessorei homens públicos várias vezes. Fui procurador, assessor jurídico de prefeituras ou câmaras, pelo menos 8 vezes. Pelo menos em 8 municípios diferentes, aliás. E o que eu vi no meio desses homens públicos é o seguinte: eu vi o melhor e o pior, Lopes. Eu vi as pessoas mais abnegadas, as que pensam no próximo, as que não querem viver somente no seu mundinho, ganhar o seu dinheiro e passar o seu final de semana com a família, mas eu também vi as piores, aquelas que estão interessadas em pegar o dinheiro da população para gastar consigo mesmo, entendeu? Então é preciso separar o joio do trigo. Tem muita gente boa na política. Eu não sou filiado a nenhum partido. E no momento, você é filiado a algum partido? Pertenceu a algum partido para que as pessoas saibam? Sim, eu fui filiado ao PP durante 20 anos, né, desde o mandato em que meu pai foi prefeito de Campo Alegre, entre 97 e 2000, no meio daquele mandato me filiei ao PP, até o ano passado. O ano passado eu senti, eu não quis, eu ajudei o prefeito Magno na eleição passada e sempre tive uma voz ativa, especialmente na parte jurídica, nas questões de administração pública, mas eu senti que essa voz, eu perdi essa voz ativa. Né? Isso acontece, outras pessoas falando em voz ativa, é o nome do nosso programa. Voz é? Isso, voz que ativa, ótimo. Voz ativa SPS. Que ótimo saber. É exatamente isso, eu perdi essa voz ativa, houve desentendimentos normais, nada que comprometa a amizade que eu tenho com muita gente ali dentro. Eu comecei a ver o governo um pouco fragmentado, com prefeiturinhas. Então, uma prefeitura, digamos assim, a área da saúde indo de um modo, achei que houve muitos enfrentamentos necessários, mas algumas outras áreas eu achei que poderiam ter ido melhor, e por algumas diferenças eu saí do partido. E em abril desse ano, com mais alguns patriotas, nós montamos o Patriotas em São Bento do Sul, um partido que é base do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, um partido de direita, e um partido que nós gostaríamos de estruturar para as próximas eleições em São Bento do Sul. Né? Então, sou filiado hoje ao Patriota. Inclusive, pouco mais de uma semana, eu ocupo a primeira vice-presidência do partido no estado de Santa Catarina. Aqui o nosso programa ele visa o interesse do eleitor, dos internautas, e eles que mais que comandam o programa do que nós. Né? Então, aqui tem uma pergunta do Rodrigo Caralho. Gostaria de perguntar ao Manolo, ele está defendendo a bandeira contra o candidato Tomazini, ele com isso busca defender o PP ou algum outro partido? Já vai emendar aí para você. Bom, boa pergunta. Essa pergunta eu faço questão de responder e de esclarecer. Veja, a pergunta parte do pressuposto da maioria das pessoas. Elas acham estranho quando vê alguém fazer propaganda eleitoral negativa. Porque o nome negativo já parece uma coisa ruim, mas não é. Tá? Quando você tem lá uma... É que ninguém gosta de levar não, né? Exatamente. Já veio de infância. Eu vou usar um exemplo aqui, um exemplo bem bobo, mas é o que está me ocorrendo agora. Eu não sei se você é pai, não. Mas eu sou pai. Quando a gente é pai e vê os filhos, eu tenho filho adolescente, você tem uns filhos ali, você não sabe o nome de todo mundo, mas se tem um elemento ruim, você olha e te parece ruim, aquilo chama atenção. E se você descobrir que é ruim, você vai querer tirar aquele elemento ali do meio. É assim que a gente se comporta. A gente atenta para o perigo. Eu sou um defensor. Para usar uma palavra que o Smart tem usado nessa campanha, minha conformação mental é ao de um litigante, de um defensor. Eu defendo gente em juízo. É assim que a minha cabeça funciona. Quando eu vejo um perigo, isso me chama atenção. Então,
Tem muito candidato? Tem muito candidato. Quem eu vou votar? O voto é secreto. Agora, a questão é a seguinte, eu vejo algum risco nessa eleição? Vejo mais de um. Mais de um risco, tá? Mas eu não vou comprar briga à toa agora. Agora, com condições de chegar, eu vejo um. Com condições, você pega as últimas pesquisas, inclusive pesquisa, por exemplo, foi feita pelo jornal A Gazeta, acho que umas 2, 3 semanas. E você vê lá, quem é que tem, dentre os que tem condição de chegar à prefeitura, algum representa um risco? Sim. Para mim, Tomazini representa um risco. Por quê? Porque ele, Tomazini, você veja bem, ele é médico, com um vice-prefeito médico, apoiado por um vereador que é profissional da saúde também, que é candidato a reeleição como vereador, o Jaime Lima. Um outro vereador, Jair Sabino, também se manifestou durante todo esse mandato sobre questão de saúde. A questão do Tomazini é a saúde. E o que é que não está bom para o pessoal que apoia, para a maioria, não para todos que o apoiam, mas para esta minoria de profissionais de saúde, o que é que não está bom? Não está bom não que eles estão ganhando menos com a forma como o SUS está hoje. Eu sou filho de médico. Minha mãe é médica, meu pai é médico, meu irmão é médico. E eu tive que assistir, apesar de criado, meu pai tem mais de 40 anos de medicina, eu assisti o meu irmão se formar em medicina e virar empresário porque não quer ser médico. Porque ele não vê o mesmo futuro, a mesma possibilidade, inclusive, de ter um nível de consumo e tudo mais que os meus pais tiveram agora nessa geração. Isso é uma realidade? O SUS é culpa disso? Talvez seja. O SUS está começando a funcionar mais e mais e mais. E isso está tornando, está fazendo com que os profissionais de saúde tenham que fazer uma escolha. Eu vou para a medicina privada e vou ficar lá, ou eu vou de forma vocacionada ficar no SUS e vou talvez ganhar um pouco menos com isso. O problema é que tem alguns profissionais, aí, especialmente alguns da velha guarda, que querem os velhos tempos. Eles querem ganhar, eles querem criar dificuldade no SUS para vender facilidade. Eles querem pegar uma pessoa que, por exemplo, não estou falando isso me veio ao caso porque é um caso que me ocorreu agora, não é o meu caso, estou aqui fraturado, né? Quebrei o braço, mas talvez eu tenha pensado nisso e por isso o exemplo, mas não é o meu caso. O camarada chega no hospital com uma fratura, certo? Urgente, coloca um fixador externo no braço dele, muito embora em menos de 24 horas ele poderia fazer uma cirurgia para resolver o problema dele, mas não fazem, por quê? Colocam um fixador externo, tiram ele da urgência e daí deixam ele para fazer um procedimento eletivo, que ele vai ter que pagar. Senão ele não vai achar profissional que faça. Esse tipo de atitude tem feito a população sofrer. Esse tipo de atitude merece enfrentamento. E sabe, tem uma cena no filme, não sei se você viu aquele Sniper. Não, acho que é Sniper. O camarada que mais matou, eu não sei se o nome do filme é esse. O camarada que mais matou nas guerras americanas era um atirador de elite. Depois ele foi morto no final. Foi morto, exatamente. Antes de ontem. Então, acho que era Sniper. Acho que era Sniper. No início do filme, ele está com o pai e o irmão numa mesa, e o pai diz assim, olha, o pai estava brigando com ele, porque ele não tinha defendido o irmão numa briga de escola, uma briga na saída da escola. E o pai diz, olha, tem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Existem os lobos, eles são violentos e querem fazer mal às ovelhas. Eles são poucos, mas eles são violentos. Existem as ovelhas, que são a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é pacífica. A maioria das pessoas não quer divulgar nada na internet. A maioria das pessoas não suporta ver o seu nome vilipendiado na internet. Não suporta uma vida pública. Não suporta brigar também. Não dão a cara. Não dão a cara, não gosta de bater e não quer apanhar. Ela quer a vida pacífica. E eu louvo isso. Agora tem um terceiro tipo de gente. São os cães pastores. Eles não são perigosos. Eles são violentos. E a violência deles é contra os lobos.
E eles têm que ser mais fortes que os lobos. E tem gente que tem vocação para ser assim, e tem gente que não tem. Tudo bem, entende? Só que eu acho que a gente está precisando de mais cães pastores na nossa sociedade. Gente que levante a voz e diga: essa injustiça não vai acontecer. Eu vou defender essa classe, eu vou defender aqueles. E eu acho que o Tomazini está do lado de profissionais de saúde, não todos, mas há alguns profissionais de saúde junto com ele, que são uma minoria de profissionais de saúde, e esses profissionais, eles têm tentado fazer o SUS cada vez pior para ganhar cada vez mais dinheiro. É esse o problema, e é contra isso que a gente se volta, e é por isso que eu acho que ele é perigoso. Tá? Mas eu não diria que é só isso. Eu assessorei muitos prefeitos em 20 anos, e eu conheço de longe um estranho ninho. Uma pessoa que ela não passou no período que foi vereador, no período que ela observou a política de fora, no período que ela se aproximou, sabe, aqueles 2, 3, 4 ou 10 anos que a pessoa está acompanhando a política para ela dar o salto para entrar na política. As pessoas, elas se publicizam nesse período. Elas entendem o que é uma licitação, elas entendem o que é, elas têm que vir para dentro. Tomazini não fez isso. Você senta com o Tomazini para falar sobre aquilo que vai ser o cotidiano dele se ele ganhar a eleição, e ele não sabe. Se ele ganhar a eleição domingo, em 45 dias, não, em quanto? 45 dias? Se ele ganhar a eleição domingo, em 45 dias ele vai ter dentro de um gabinete, e ele não sabe quase nada de orçamento, nada de políticas públicas, nada de gestão de recursos humanos públicos, nem de recursos financeiros, nem de recursos normativos, nem de recursos materiais, nada de nada. Ele só tem vontade. Vamos fazer, pessoal, vamos ganhar. É só isso. Vou ter equipe. Que equipe? Os partidos grandes que já administraram esse ambiente, como PMDB e PP, é super difícil para eles manter gente em volta deles. Agora, um partido menor que se coloca agora na terceira via vai ter equipe? Não vai ter equipe. Entende? Então, por isso, eu considero que ele é um risco para uma deterioração da administração pública, e sem contar as coisas que ele falou. Né? Como, por exemplo, no governo dele vai trabalhar quem quer, esse tipo de coisa que eu tenho criticado. Então, é por isso que eu acho que ele é um risco, e eu me voltei contra esse risco, e não contra os outros. Os outros, alguns já foram servidores públicos, eu até já disse isso em outros lugares. Então, eu não achei que fosse... Infelizmente, nós não temos assim, tem uma unanimidade aqui, um candidato que está com 70%, 80% das intenções de voto. Infelizmente, nós não temos, né? No caso, você não foi o único que... Na verdade, eu acho que você foi uma referência de advogado, de eleitor, que começou a fazer propaganda negativa. Que até então foi usado lá na Palavra Livre, o Fernando Malon usou assim, já contra a tua pessoa mesmo, falando que não está apoiando ninguém, mas você não tem moral nenhuma. Aí já o Luiz Novasky já começou essa semana, me parece, que fazer uma propaganda negativa contra o Ismar Becker. Assim você está fazendo contra o Tomazini, outros advogados estão fazendo também, dando a sua opinião. O que você acha, o que tem de veracidade ali nas palavras do Fernando Malon, até contra o pessoa? Nada. O Fernando Malon é o seguinte, ele é despeitado. O que é despeito, né? Pessoa que tem despeito pela outra. E por quê? Por que ele tem esse ranço contra mim? Porque o Fernando Malon é condenado a 10 anos e alguma coisa, alguns meses de reclusão em regime fechado por uma vara condenado na justiça, por um processo que começou numa representação minha. Eu analisei o conjunto da obra, né, da gestão dele de 2005 a 2008, e eu não fiz isso com pressa, de 2009 a 2012, e acho que foi no último dia de 2012, porque era obrigado a fazer, que isso tinha passado pelo controle interno da prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura de São Bento de 2009 a 2012, o primeiro governo Magno inteiro. Tá? Tive a satisfação de fazer o discurso de posse e de encerramento do Magno. E naquele governo,
abriu-se no gabinete uma investigação a respeito de vários fatos que os cargos comissionados iam relatando. Olha, isso está errado, isso está errado. E a gente queria olhar para frente e não olhar para trás. Por isso ficou lá 4 anos. Algumas coisas até prescreveram. Eu fui criticado por um famoso pepista, dos mais graduados, por não ter levado isso à frente. Mas tudo bem. No último dia do mandato, a gente não tinha mais o que fazer com aquilo, enviamos um conjunto de, acho que 12 representações, 12 fatos diferentes contra o Fernando Malon ao Ministério Público. Desses, acho que 5 ou 6 viraram ações. Cada vez que ele ganha um, ele ganhou alguns, ele comemora, vai na Câmara, diz que perseguiram ele e tal. Mas o fato é que um deles, pelo menos um, ele está condenado a 10 anos e 4 meses, ou 10 anos e 6 meses de prisão. Ele está recorrendo. Ele foi condenado aqui, recorreu, está no tribunal, já tem parecer, inclusive, do Ministério Público para diminuir uma parte da pena, e eu não sei aonde isso vai dar. Mas, em razão disso, ele tem um certo ranço em relação à minha pessoa. Eu nunca, até porque não é que eu sou uma pessoa fora do comum e eu nunca fui processado, não é por isso. É porque eu nunca exerci cargo, mandato, né? Quem exerce mandato pode sim. É muito improvável, camarada, exercer um mandato de 4 anos e sair sem ação de improbidade, sem sair assim, sem algum tipo de responsabilização. O fato é que eu prestei um serviço em 2001 na prefeitura de Balneário Barra do Sul e tinha um advogado e eu fui contratado. E por causa disso, única e exclusivamente por causa disso, respondi o processo. Fui condenado em primeira instância a devolver R$26 mil, só o ressarcimento e proibição de contratar com a administração pública, só essas 2 coisas. Chegou em segunda instância, eu reverti e o desembargador, relator, a turma voltou com o relator dizendo que eu não tinha que ressarcir nada. E ainda assim, eu fiquei com uma penalidade de proibição de contratar, ter contrato de pessoa física ou de empresa com o poder público. Eu resolvi recorrer para o STJ. Eu podia não ter recorrido, não ia fazer diferença nenhuma, mas eu recorri. Eles estão se apoiando nisso, sinceramente. Mas assim, o couro é grosso, não tem problema. Isso eu estou acostumado. Eu vejo meus clientes passar por isso e isso a gente assimila. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Que as pessoas usem a liberdade de expressão para atacar. Na verdade, elas não estão atacando, elas pensam que estão atacando. Eu entendi que foi um repudio dele, né? Vamos dizer assim, para não... Mas eu mostrei com certidão do CNJ que eu não tenho nenhuma condenação em exercício. Ele disse que eu não tenho... ele não, mas o próprio Tomazini disse que eu não tinha direitos políticos, né? Que eu estava com os direitos políticos suspensos. Imagina! Eu tenho votado de 2 em 2 anos, como você, todos nós temos votado. Vou votar agora, no domingo. Sou presidente municipal de um partido e vice-presidente estadual. Porque eu tenho meus direitos políticos e mostrei isso. Então essas mentiras, né, falam. Agora o que eu achei interessante, mais repugnante nisso de virem contra a gente falar, Lopes, é o que o próprio Tomazini falou de me chamar de rato. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais, mas não. A minha iniciativa, ela tem acho que uns 13 ou 14 itens, né, nos últimos 15 dias. 3 ou 4 são flyers, são cartazinhos, né? E o resto é vídeo, pequenos vídeos, entrevista. E tudo o que eu fiz até agora me rendeu uma representação do Tomazini. E o que ele conseguiu foi tirar a palavra ficha suja. Só. Eu falei que ele é demitido da prefeitura e que isso o inclui na lei da ficha suja. Isso é verdade. Só que ele conseguiu uma suspensão liminar disso. Então ele não é mais ficha suja porque ele tem a condenação agora? Mas é provisório, está escrito lá, provisório. Tem, assim como a demissão dele teve os efeitos suspensos, o retorno dele para a prefeitura e a aposentação também são provisórios. Não é definitivo, porque o processo está em juízo. O pessoal acha então que é uma aposentadoria que finalizou. Não, nem o retorno dele, nem a aposentadoria. Como também é justo dizer que nem a demissão. Sim. Por quê? Porque ele foi demitido.
Mas aí ele conseguiu em juízo a suspensão. Então, aquilo que era definitivo, que era a demissão dele, se tornou provisório. Por quê? Porque a justiça pode julgar a favor dele e pode julgar a favor da prefeitura, certo? Só que daí, então, ele foi, então, readmitido e aposentado. Tudo é provisório, até que a justiça diga quem vai dar a última palavra é o Poder Judiciário. Então ninguém pode dizer, tanto é que eu não falei mais nada, tem a candidatura, porque ele tem a candidatura dele registrada. Não falei mais nada a respeito disso. Em momento algum eu falei mais a respeito disso. O que eu falei é que ele foi demitido, é verdade, mas teve os efeitos suspensos. Mas eu falei também que ele foi indiciado criminalmente. Foi indiciado criminalmente por falsidade ideológica. O que é isso? É colocar um conteúdo ideologicamente falso num documento, ainda que esse documento seja digital. E ele fez isso, por quê? Não segundo eu. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o delegado. O delegado indiciou e disse, ó, ele colocou o dedo lá inúmeras vezes lá no ponto eletrônico de entrada e de saída, quando de fato ele não estava dentro da repartição prestando serviço. É isso. Por isso ele é indiciado criminalmente por falsidade. Mas é só ele ou outros médicos? Não, salvo engano são 11. Ele é um deles. É ele mais 10, salvo engano, exatamente. Mas por que só o nome dele veio agora na época da eleição e os outros não se declaram? Simples. Eu não tenho nenhum motivo para falar dos outros 10. O meu motivo é falar daquele que quer o meu voto. Camarada, eu tenho domicílio em São Bento. Eu voto aqui. O cara registrou uma candidatura e ele diz... então volta para aquilo que nós conversamos. Ele colocou o nome dele à disposição para a avaliação das pessoas. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. Entendi. Você poderia falar assim... Você acha que é algo pessoal, teu, alguma coisa assim? Não, que existe um amor... Veja, o que tem aquela expressão vino veritas, né? Às vezes a pessoa bebe um pouquinho e começa a falar as verdades que estão retidas, né? O que é o que me encorajou? O que tirou as peias, as redes que prendem a gente, e às vezes diz, não vou falar desse, puxa, a cidade é pequena, eu conheço esse, que conhece aquele outro, mas não vou falar dessa pessoa, né? O que tirou isso de mim e disse, não, eu vou falar? O que me encorajou a falar? A falar a verdade, mas o que me encorajou? O fato, sim, de que ele nos atacou primeiro. Isso as pessoas não sabem. Mas em que sentido atacou primeiro? Simples. Em 2005, 2006, o Ministério Público de Santa Catarina começou um movimento, Lopes, para que os médicos e dentistas tivessem ponto eletrônico, tá bem? E bateu na porta dos prefeitos e falou, se você não fizer o controle dos teus médicos e dos teus dentistas por ponto eletrônico, nós vamos fazer uma ação de improbidade aqui. Aí o prefeito fica inelegível e tudo mais. Aí, São Bento do Sul fez esse TAC. TAC é termo de ajustamento de conduta. É um contrato que você faz com o Ministério Público. É um contrato, uma espécie de acordo que você faz para o Ministério Público não te processar. Ele não te processa, bota lá uma multa e você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa que o Ministério Público é o fiscal desta coisa. Então o Ministério Público é o fiscal, é um dos fiscais da administração pública. Então o Ministério Público veio e fez um TAC. E botou lá uma multa de 30 mil reais se não fiscalizasse. E foi colocado, tá bem? Aqui em Campo Alegre também. Na verdade eram mais de 230 municípios dos 294 que tem em Santa Catarina. Pois bem, agora... em 2018, isso foi cobrado por um vereador aqui de São Bento, tá? Depois foi cobrado, acho que em maio de 2018, foi cobrado pelo Jornal Gazeta, em matéria de capa, e o acordo previa que tinha que ter uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, da Divisão de Recursos Humanos, não era da Saúde, que deveria controlar o ponto dos médicos e dentistas. E então o prefeito atual e o secretário de saúde atual, que é o Dr. Manuel Delon, meu pai, disseram, vamos ter que controlar isso aí, não vai ter jeito, vamos ter que controlar isso aí. E eles abriram um processo administrativo para controlar. Aí os médicos todos foram notificados com a cópia do TAC, falando, pessoal, a partir de agora vai ser controlado isso aí.
Mas isso a imprensa local que ela divulgou? Divulgou, isso estou falando de julho de 2018. Aí o que aconteceu? A Polícia Civil abriu um procedimento para investigar se isso estava sendo cumprido, tá certo? E abriu um inquérito, foi e prendeu 3 profissionais. Em plena prática criminosa lá, veio a GAECO aqui, monitorou e prendeu 3 profissionais, entre eles um vereador. Toda a classe médica achou que o Dr. Manuel era o culpado, quando ele tinha notificado todo mundo antes. Isso criou um ambiente extremamente litigioso. Em setembro desse mesmo ano, fizeram um complô, e eu não tenho provas para dizer que o Dr. Tomazinho estava no meio, mas eu quero dizer que eu acredito que ele estava no meio. E resolveram dizer que na Secretaria de Saúde tinha fura-fila. E esse procedimento investigativo começou em setembro de 2018 e foi até setembro de 2019 parado. Mas aí ele andou. Por que ele andou, não sei, mas ele andou. E aí chegaram à conclusão de que o Dr. Manuel, secretário de Saúde, havia impulsionado, passado na frente de 2 pessoas. Uma delas é um funcionário da prefeitura, Ceslavo. Eles estavam com uma doença, ele não tem autorização dele para dizer qual é a doença, mas que todo mundo sabe, ele está com uma doença grave. E o Dr. Manuel o recebeu e pediu que ele fosse no médico dele, que é da rede pública. Em 43 minutos ele foi e voltou com a requisição para quebrar a fila, porque senão ele poderia ter um aumento daquela doença e ele passou na frente. E uma outra, o Dr. Manuel avocou a competência. Avocar é pegar o trabalho do que está inferior a você hierarquicamente e dizer, não, deixa que eu faço. Uma senhora chegou lá, batendo porta, dizendo que ela estava 6 anos numa fila. 6 anos numa fila, Lopes. E ela com varizes ali, com uma situação muito complicada, o Dr. Manuel chamou a secretária dele para dentro da sala e falou, ó, para eu resolver o seu problema não tem outro modo, a senhora me permite, eu sou médico, a senhora, por favor, deixa eu ver as suas varizes. Ela mostrou ali as varizes na presença da secretária e o Dr. Manuel imediatamente passou ela na frente, com um despacho de próprio punho. Alguns médicos pegaram esses 2 casos e denunciaram. E o delegado resolveu pedir e o juízo deferiu o afastamento do Dr. Manuel por 30 dias. Esse afastamento demorou só 16 dias, porque em 16 dias nós provamos que isso era tudo um equívoco. Depois disso, o Dr. Tomazinho, aí sim, agora eu posso dizer que é ele porque ele assina. Ele fez 2 ações contra o Dr. Manuel, uma ação popular e uma outra por assédio moral, por dano moral, dizer que o Dr. Manuel estava perseguindo ele. E nessa ação ele me cita 3 ou 4 vezes, inclusive dizendo inverdades, que eu era assessor jurídico. Ele começou um ambiente, ele começou o ano de 2020 batendo no Dr. Manuel, batendo em mim, não me colocou como réu na ação, mas me citou na ação várias vezes. E aí, o que eu fiz? Eu fui na frente da casa dele, falou alguma coisa? Não, eu fiquei quieto. Eu fiquei na minha. Quando ele entrou com a ação contra a prefeitura e falou que o Dr. Manuel estava perseguindo ele, eu entrei no processo. E advoguei. Isso foi ali, agosto, por ali. Aí ele registrou a candidatura. Na hora que ele registrou a candidatura, eu disse, agora eu estou aqui um eleitor. Isso me encorajou. Agora, o que eu estou falando são inverdades? Não. Eu fiz 13 ou 14 iniciativas contra quais eles se insurgiram. Só contra a primeira. E o que eles conseguiram tirar? A palavra ficha suja. A palavra dita no áudio e a palavra escrita numa das cenas do vídeo. Só. E esse vídeo ele tinha a duração de quantos minutos? Inicialmente 8, mas eu dividi em vários fragmentos, 2 minutos e 20. Esse vídeo que foi o primeiro, 2 minutos e 20. Aí o juiz mandou retirar quais palavras? Então, nada, o juiz falou assim, retira o vídeo. Mas ele disse por quê? Ele falou, porque ele não é ficha suja. Eu falei, bom, eu entendo que se ele foi demitido, ele é ficha suja. Mas ele suspendeu essa condição. É uma questão de interpretação. Mas tudo bem. Daí ali fica uma afirmação e ele estava concorrendo com a liminar, é isso? Exatamente, está correndo com a liminar. Daí, no caso, concorrendo com a liminar, ele se torna, quer dizer, limpo perante a justiça, porque daí fica uma coisa chata. Tudo bem, você concorda que é uma questão de interpretação? Sim. Uma coisa é o que alguém se tornou. A lei diz que é ficha suja aquele que está lá naquelas hipóteses. Ele está naquelas hipóteses? Sim, ele esteve, do momento que, em final de junho, quando ele foi demitido, até o momento da liminar.
Então ele era ficha suja. Mas aí os efeitos de ser ficha suja ele passa a não sofrer mais porque ele conseguiu eliminar. É uma questão de interpretação. De qualquer maneira, Lopes, se ele se o juiz mandou tirar, eu não pensei 2 vezes. Eu tirei. Agora, tinha 2 minutos e 20. Tinha uma cena e uma palavra de 1 segundo. Eu tirei, o resto foi integral. E eles não puderam tirar nada, porque é verdade. É verdade que ele é indiciado criminalmente, é verdade que ele é investigado por improbidade, é verdade a interpretação que eu faço, é uma das interpretações possíveis, e que se ele não ganhar a ação que ele tem contra a prefeitura, ele vai ficar inelegível. É verdade que se esse indiciamento virar uma ação penal e ele for condenado, ele perde o cargo. É verdade que se ele for condenado na improbidade e ficar com suspensão dos direitos políticos, ele não poderá nem sequer continuar o mandato. Tudo isso é verdade. Eu vou fazer uma pergunta assim, então, já analisando, né, como eleitor. Caso ele ganhe as eleições e seja condenado e perca o mandato, daí assume automaticamente o vice, está em boas mãos também o vice? Eu não, olha, primeiro, essa pergunta até faz parecer que o doutor Tomazini em si é uma má pessoa. Eu não acredito nisso. Eu falei para o filho dele, eu conversei com o filho dele, eu mandei um áudio demorado para o filho dele me respondeu e eu disse, olha, eu vou fazer algo no qual eu acredito. Eu vou me opor ao seu pai por várias medidas que são legais. E falei para ele, olha, você pode ter, Antônio também é o nome dele, do filho dele, eu acho que é o mais velho também, é médico ortopedista. Eu falei, Antônio, você pode ter certeza de uma coisa, eu não vou fazer nada ilegal. Eu não vou fazer um ratão, que é o nome que a gente dá para esse material de propaganda eleitoral clandestino. Não. Tudo que eu fizer, eu vou publicar primeiro na minha rede social, para dar autoria. Sou eu que estou fazendo. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou responder. Se eu tiver que responder por esse ficha suja, e tiver que pagar alguma coisa, eu vou pagar, porque o Tomazini vai pagar por ter me chamado de rato. Agora, se eu tiver que pagar alguma coisa para ele de dano moral por ter chamado de ficha suja, eu vou pagar. Nem que seja do modo como a justiça manda lá, 30% na bucha e o resto em 6 vezes, pago. Agora, ele vai pagar por ter me chamado de rato. Você entrou com ação contra? Ainda não, porque eu estou muito ocupado, mas depois da eleição, vou entrar. E eu falei para o filho do Tomazini, falei, olha, eu não vou fazer nada ilegal contra o seu pai. Nada. Tá? Agora, tudo aquilo que eu posso fazer, que é legal, já é muito para uma personalidade como a dele. Camarada que assimila. Então eu falei para ele, fala para o seu pai ser um pouco mais frio, porque vai chacoalhar mesmo. Eu vou chacoalhar a árvore dele bastante, porque eu acho que ele não vai ser um bom prefeito, eu acho que vai ser um desastre. Porque o Tomazini agora ele está assim, ó. Tem uma galera na eleição que é vai nessa força. Esse pessoal está empurrando ele. Ele tem uma oposição do outro lado fraca. Tá? Tem um eleitor ou outro, e o resto não quer ser propositivo. Tudo bem. Mas ele está com chance de chegar. E se ele chegar, o que vai acontecer? Aí ele vai ter todo mundo cobrando dele, todo mundo que está empurrando ele para o mandato vai começar a cobrar dele. Aí o orçamento vai ser curto, o cobertor vai ser curto. As regras vão ser totalmente contrárias ao que ele quer fazer. Totalmente contrárias àquilo que ele disse que vai fazer. Ele disse que vai trabalhar quem quer, a regra não vai deixar. Ele disse que, ele não disse, mas eu sei que ele intenta, e aí é a opinião minha, intenta abrir os cofres da prefeitura, o orçamento de 77 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde, dos quais hoje já são gastos 26 ou 29 milhões são gastos no hospital, vai querer abrir o orçamento sobre vários outros títulos, ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajuda para quê? Para tornar a medicina, em especial a medicina, ou a atividade hospitalar mesmo, lucrativa de novo. Não vai conseguir. Para os médicos teria sido melhor no outro governo Magno, porque as turras, assim o assado, eles iam conseguindo uma coisinha aqui e outra lá. Se entrar o Tomazini, ele vai ser tão fiscalizado que não vão conseguir tirar nada. E aí o que essa turma vai fazer? Vai bater nele? Aí ele vai apanhar de quem pediu voto para ele, do Ministério Público, como todo mundo apanha, vai estar na posição mais isolada. Não existe, eu conheci muitos homens públicos, não existe posição mais isolada que a posição de líder político.
Você é sozinho, todo mundo se aproxima de você por interesse. E é isso que ele vai ter. E eu acho que ele não é preparado para isso. Infelizmente. Então, é minha opinião como eleitor, entende? Mas, enfim, se ele ganhar a eleição no próximo domingo, ele vai ser o nosso prefeito. E eu vou começar ajudando ele. Vou começar ajudando. Não vou atrapalhar, não. Vou começar ajudando. Por exemplo, ele falou que vai reduzir em 12 milhões de reais os cargos comissionados, certo? Isso dá quanto por ano? 3 milhões. Então, uma coisa que a Câmara vai poder fazer é já tirar 3 milhões de cara no próximo ano. Porque ele falou que vai dar continuidade às obras. Então, ele já pode pegar 3 milhões e botar... O que vai acontecer com isso? Um monte de gente que está correndo, que vai correr a eleição, que ele entrar na prefeitura não vai poder entrar. E aí? Aí eu vou ser o menor dos problemas. Pode ter certeza disso. Porque eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. O pessoal também comenta bastante ali, é claro que são perguntas e você está fazendo uma avaliação daquilo que poderá acontecer. Agora eu faço uma pergunta, uma avaliação do que já aconteceu aí no governo Magno, que é a questão, o pessoal falando das rachadinhas, de ter sido também aí, notícia de cadeia nacional. Eu como eleitor, fiquei envergonhado de São Bento do Sul. Sim, eu também. O que você achou dessa situação como eleitor, não como advogado, como eleitor? Não, eu te falo... Já aconteceu. Eu te falo como eleitor e como advogado. Eu te falo como eleitor, no primeiro momento eu não acreditei, eu me enganei, eu me penitencio por isso, eu não acreditei que fosse, e como advogado eu perdi, porque pela primeira vez na minha carreira eu fiz um vídeo sobre um caso de um cliente, que foi em julho do ano passado, né? Quando o Márcio estava preso. Eu nunca me expus assim, eu me deixei levar pela paixão, já tirei muita gente da cadeia, não porque eu também não atuei tanto no penal, mas livrar homens públicos de condenações já livrei muitas vezes. E eu acreditei no Márcio. E por 10 dias eu fui advogado dele. 10 dias. 10 dias. Daí eu deixei a defesa dele e o outro escritório passou a fazer a defesa. E eu depois, acompanhando os fatos, eu vi, inclusive, o que foi dito, né, em juízo, e aí eu pude constatar que realmente isto aconteceu, a rachadinha é um fato, aconteceu dentro do gabinete do vice-prefeito para com outras pessoas. Eu acredito, até por ter sido advogado do Magno durante muito tempo, por ter visto o modo dele se conduzir, que ele não sabia. Eu acredito nisso. Eu tenho minhas diferenças com o PP, eu saí desse partido. Por que você saiu do PP? Como eu te falei, por eu não ter mais uma voz ativa dentro. Eu senti que eu nunca ia chegar a ter uma voz ativa no partido. Por mais que eu estudasse o assunto da administração pública, do direito eleitoral, de como se faz uma eleição. Mas a voz ativa daí, no caso, é porque não cresceu muito o PP, porque até o Ed também saiu, não sei se mais pessoas saíram, porque quando cresce, automaticamente que aí a voz ativa vai ficando para uma meia dúzia. Vai ficando para uma meia dúzia. Mas eu não estou dizendo que é o PP, eu digo assim tudo, né? Isso é um mal do partido político brasileiro. No mundo inteiro é assim. Né? Se você pegar, por exemplo, a lista das instituições mais benquistas, ela começa lá com bombeiros, né, os bombeiros, e sempre nos últimos lugares estão os partidos políticos. Né? Eles são mal vistos no mundo inteiro, e no Brasil então, especialmente. Você, no caso, queria só um campo para trabalhar. Não, eu queria, o que eu acho que, por exemplo, você é um profissional, você adquire, se estuda, depois você adquire experiência, e daqui a pouco você vê algumas pessoas que elas chegam e elas dão palpites que elas são mais consideradas do que quem tem mais preparo empírico e técnico, né, para aquilo. E isso me desagradou 1, 2, 3 vezes. Eu cheguei à conclusão que eu achava melhor sair, né? E saí do PP. Meu pai não saiu, né? Meu pai continua lá no partido.
E meu pai é meu pai, eu tenho 47 anos de idade, saí de casa com 15 anos, nunca mais voltei para casa, casei com 20 anos de idade, estou casado há 26 anos, e meu pai é para mim família e um grande amigo. Mas eu não digo o que ele tem que fazer, ele não diz para mim o que eu tenho que fazer. E ele não se responsabiliza pelo que eu falo e nem eu pelo que ele fala e faz. Nós somos família, não somos sócios. Né? E em relação a essa conversa, até porque falaram assim que como que o Notícia SBS ia dar espaço para uma pessoa como você. Eu nem te conheço, por isso que o Notícia SBS aqui quem comanda, quem vai resolver trazer é nós. Agora, quem faz as perguntas também tem direito é o eleitor e os seguidores que nos seguem. Por isso que não é voz ativa. Então, a gente quer saber aonde que está a verdade. Porque você vai concordar comigo que na mente das pessoas, se você pegar e apoiar uma pessoa e falar bem dela, se você mentir, não, ela fez isso, ela fez aquilo, ela ajuda o pobre, sem que às vezes nem olha na cara. Se você encher a bola, parece que, mesmo que seja mentira, o pessoal aceita. E se você vir e falar a verdade, e se a verdade, no caso, a pessoa não fez, ou ela aprontou, fez uma coisa, aí você é taxado como está falando mal, né? Então veja, por isso que eu trouxe você aqui, porque o nosso trabalho, da mesma forma, nós reivindicamos. Como eu não tenho vínculo com nenhum partido, então entrou o PP, nós reivindicamos melhoria. Entrou o PMDB, que era o Fernando Turque, reivindicamos melhoria. Entrou o Magno, reivindicamos melhoria. Quem entrava, nós vamos reivindicar. Só que quando você reivindica, você quer melhoria. Então, quer dizer, mas está bom, que sempre dá para melhorar. Aonde que as pessoas acham que a gente está criticando, que não reconhece nada. Quando faz alguma coisa de bom, nós reconhecemos. Então, você tem o perfil que nós temos de reivindicação. Só que eu não te conhecia, né? No caso agora, eu acredito que você não está falando em verdades, até porque a justiça eleitoral ali pediu a retirada do vídeo, você tirou só uma palavra lá e continuou. Então, se fosse em verdades, você de novo, novamente teria que retirar. Sim. Então, por isso que eu trouxe aqui, para as pessoas saberem qual é o real motivo de ter feito, né, o vídeo, e eu perguntei ali sobre as rachadinhas, você falou que é real, e eu me surpreendi pela tua humildade de você reconhecer que errou, que defendeu, que acreditou, por uma carreira de sucesso. Né? Claro que a pessoa às vezes pensa, né, toda vez eu acertei, vou conseguir defender e tirar, então você mesmo confessou que errou ali. Então, prova-se que você aqui não está defendendo mais o PP e nem o Magno. A questão do Magno, eu interrompi, então você acha que ele é inocente, que ele não sabe de nada? Eu tendo a acreditar que não sabia de nada. Na verdade, eu te digo, por conhecer o Magno, com certeza, eu tenho certeza, eu não posso convencer as outras pessoas, eu tenho certeza que ele não sabia, tá? Um pouco antes da eleição, uns meses antes da última, não estou falando dessa eleição, estou falando da passada, tá? A passada, nós estamos em 2020, 2016, então lá por janeiro, fevereiro de 2016, eu chamei e convidei o Márcio e o Magno para ir no meu escritório. E nós fizemos um conjunto de umas 2 ou 3 reuniões. E ali nós conversávamos sobre cenários. E eu dizia, eu tenho um sonho aqui para a região, em termos de representatividade política. Era Civil Drevik indo a deputado federal, Magno Baumann indo a deputado estadual e Márcio Drevik indo a prefeito. No primeiro momento essa conversa foi à frente, depois o Magno voltou atrás, e no final das contas aquilo ficou assim, até que o próprio Márcio disse à época, disse, olha, eu não vou lançar meu nome, e acabou saindo Magno e Márcio, e eles ganharam por 145 votos. Tá? Então, de tudo que conversei com esses dois, de tudo que tratei com eles, do tempo que trabalhei com os dois, eu não podia imaginar que o Márcio tivesse envolvido numa rachadinha.
E eu te diria, em junho do ano passado, que eu tenho certeza que o Márcio, né, eu diria para você, eu tenho certeza que o Márcio não está envolvido em algo assim. Mas eu estava errado. Tá? Mas no caso ali também do advogado Godoy também foi uma surpresa? O Godoy, assim, foi meu estagiário, foi meu colega de escritório, eu preferi não falar sobre ele, tá? Mas eu vou voltar para o assunto do Magno para te dizer que do Magno eu tenho certeza que ele não sabia. Agora isso não faz uma diferença, porque eu não estou aqui para pedir voto para o Magno, eu não estou fazendo propaganda negativa a favor do Magno, nem a favor do SMAR. Eu acho que... Essas perguntas que eu fiz já é para tirar as dúvidas das pessoas que estão falando. Claro. Que você é a favor do Magno, que você quer apoiar, e diz assim que por causa do teu pai, a mamata e não sei o quê. Então o pessoal comenta ali, por isso que eu faço essas perguntas, né? Para ver se... Pois é, sobre o meu pai, né? O pessoal fala em mamata. Bom, vamos lá então. Que mamata é essa? Meu pai é secretário de saúde. O que ele recebe salário? Ele recebe salário de médico. Ele recebe salário de médico. Ele é secretário de saúde, mas ele recebe salário de médico, que é uma opção do servidor, tá? Então, se ele tivesse na atividade médica, não mudaria nada? Não mudaria nada, só muda o quê? Que ano passado ele pediu a aposentadoria. Então hoje, tá? Se meu pai sair da secretaria, tá? O que nós vamos saber no próximo domingo, certo? Ele faria duas coisas. Ele daria uma alegria para a família, porque a família de qualquer político vai te falar que ela gostaria do político em casa e não na política, tá? Então ele daria uma alegria para a família e ele usaria as horas como secretário, ele ganharia a aposentadoria dele e ele usaria as horas como secretário para fazer o consultório dele e ele iria ganhar mais. Então eu não sei que mamata é essa. Eu acho que mamata é você ficar dentro do teu consultório fazendo aquilo que você faz de forma muito bem remunerada há mais de 40 anos. Não é uma mamata, mas é muito bom você trabalhar naquilo que você gosta. Para as pessoas na vida pública. Né? Agora, você ir para uma secretaria de saúde, ter que trabalhar lá, numa outra condição. Ele mora em Campo Alegre, né? Tem domicílio eleitoral em São Bento, ele mora em Campo Alegre. E todo dia 15 quilômetros. Uma pessoa que tem 70, quase 72 anos de idade. Para ficar aguentando gente que chega brava na secretaria e dizer que isso é mamata, o cara que fala isso é ignorante. Não sabe nada da vida. Falar um negócio desse. Nenhuma das funções lá é uma mamata. Seja o PMDB, seja o governo do Malon, seja nenhum político desse, por mais que... Olha, até gente que botou a mão na cumbuca não deveria ter botado. Sou contra. Mas não se pode falar que aquilo é uma mamata. É um dos trabalhos mais difíceis para se fazer isso. É você fazer um trabalho que é uma vitrine. Você leva a pedrada de todo lado. Eu já fui secretário em 2, 3 municípios. Não quero mais, não serei. Não tenho cargo público na prefeitura de São Bento do Sul, não quero ter, não tenho contrato com a Prefeitura de São Bento do Sul, não quero ter. Era assessor jurídico da Prefeitura de Campo Alegre, estava encerrando o meu períodozinho até o dia 31, quando caí de moto, quebrei o úmero, quebrei o cotovelo, estou sem movimento da mão direita aqui em recuperação, por isso inclusive que eu fui trazido até cá, não pude vir com o meu carro, e eu estou com uma licença por mais alguns dias, né? Mas assim, não tem mamata alguma. O que eu espero é que o povo cresça, né? Passe a interpretar essas coisas de modo diferente, também passe a interpretar a política. A política não é uma festa, não é um campeonato de futebol que você torce para o teu time com paixão. A paixão é o troço que mais atrapalha na política, é a tal da paixão. A prefeitura, né, o Smart de vez em quando disse que a prefeitura é uma empresa. Não é bem assim, mas eu entendo o que ele quer dizer, porque é assim uma organização. E ela é a mais importante do município, porque todas as outras, em alguma medida, dependem dessa organização. Então, eu concordo com o Smart. Agora, se você está trabalhando lá, você precisa ser valorizado. O servidor precisa ser valorizado. E as pessoas que estão no governo, elas precisam ser valorizadas. E elas precisam ser colocadas lá pelo conteúdo que elas têm. Representatividade política e capacidade de governar. Sabe por quê? Os Estados Unidos tem as pequenas cidades, elas têm o Major, o prefeito, e tem o City Manager, que é o gerente da cidade, muitas vezes. Né? Se você pegar, por exemplo, atores de Hollywood, o Clint Eastwood,
ele já foi major, ele já foi prefeito da cidade, mas era uma espécie de representante. O cara vai e posa na foto e tal, mas ele não tem que administrar o orçamento, nem a saúde, nem a educação, nem as estradas, nada. Aqui não. O chefe da administração municipal, o chefe do governo municipal, o prefeito, é o chefe, é o ordenador da despesa. O cara que representa a todos, que é o querido, carismático, que anda por aí, ele é o mesmo cara que assina os documentos. Então ele tem que reunir numa pessoa só as duas habilidades. É muito mais difícil. E aí há uma realidade. Há uma realidade. Que as pessoas que são carismáticas, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, elas não são boas gestoras. É por isso que nós estamos nessa... né? Eu ia falar aqui um termo, não vou falar. É por isso que o país está desse jeito. Porque o chefe da administração, o cara que ordena as despesas, normalmente é um ignorante naquilo. E às vezes é um ignorante estudado, porque ele estudou outra coisa, entendeu? Então esse é o problema. A gente às vezes consegue romper isso com algumas pessoas que têm uma formação mais holística. Então, pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Então, muitas pessoas governam com um coração artista? O cara é... E não administrador? Exatamente. Ele é carismático, é querido. É muito querido. Não, Mas o que eu não tem escuto... impulso, né? Não tem impulso, não tem conhecimento nenhum. O que eu escuto das pessoas dizendo assim, elas falam assim, não, eu vou votar para fulano porque eu devo. Por isso que o Smart está assustando, então, alguns? Em termos de... Porque o pessoal não está acostumado com verdades e resultados. Não, as pessoas não estão. Pega uma pessoa, qualquer eleitor aí na rua, fala, você vai ter, vou te dar uma bênção. Você vai ganhar algo que vale R$1 milhão. Isso é R$1 milhão de nota de real? Não. É uma empresa. Eu vou te dar uma empresa, ela vale R$1 milhão. Essa empresa. E ela pode te dar um salário de R$20 mil por mês para você. 30. E é o capital que você tem. Um dia você pode vender para outra. Só que você não pode vender ela por 10 anos. R$1 milhão a empresa, você não pode vender ela por 10 anos. Seguinte, você vai colocar um administrador nessa empresa. Quem você vai colocar? O cara que você botou para vereador? O cara que você botou para prefeito? O teu médico que atendeu bem? O cara que é querido? Eu não consigo entender a insanidade das pessoas e querer colocar uma pessoa carismática no poder só porque ela é carismática. Ela vai quebrar a prefeitura. Entende? Nossa prefeitura tem um orçamento de 430 milhões. Você não é artimanha dos partidos para poder já ganhar já estourado, depois manipular por trás? Claro, os partidos fazem o quê? Muitas vezes, não são todos, tá? Sim. Mas nós temos 39 partidos aqui no Brasil, podendo chegar a 70 e pouco. Acho que é um número mais ou menos esse. Mas o que muitos partidos fazem? Deixam a administração por conta do servidor de carreira, mantêm o governo para fazer negócios e o resto dos cargos de comissão ficam lá para fazer nada. Temos que ser salvos disso? Tomazini fala isso. Ele fala que ele fala contra isso e ele quer resolver isso. Parabéns para ele. Só que ele não sabe como. Ele não sabe como, não tem informação nenhuma para resolver esse problema. Esse que é o problema. Entende? Esse aqui é o problema e eu não vejo solução a curto prazo. A solução virá, tá? Se pega a nossa cidade. Olha a nossa indústria. Olha para onde nós enviamos os nossos produtos, o mundo inteiro. Olha o nosso comércio, nosso serviço. Olha as nossas ONGs, algumas são excelentes. As pessoas, a excelência dos profissionais que estão nos serviços da nossa cidade, não querem a política. Porque elas se importam com a opinião das pessoas, o que vão falar delas. Agora tem uma verdade que a gente aprende só em 2 lugares, na política e na pregação do Evangelho. Se você quer servir pessoas, você tem que ser livre da opinião delas. Você não pode levar em conta o que as pessoas vão falar. Tem que ser livre da opinião das pessoas para poder servir as pessoas. Tem que deixar xingar. Já pensou se, para pegar aqui um exemplo máximo, se Cristo ficasse, não, vão falar de mim. Vão me xingar. Eu vou ser... Não. Ele subiu nu na cruz. E surrado. E torturado. Por quê? Porque tinha um propósito. Quando a gente vai servir pessoas, a gente tem que ser livre da opinião delas. Isso para começar. E a nossa elite hoje, a nossa cidade, não tem mais esse tipo de gente. Então nós temos que se conformar com o que tem de meia boca. E isso é muito triste, Lopes. Isso é muito triste. Mas eu espero poder contribuir, fazer o trabalho, fazer o certo
nem sempre fazer o certo dar certo, mas eu espero a partir de janeiro poder, com o Patriota, começar a construir uma opção à direita nessa cidade e tentar, aos poucos, ir mudando isso. Nós estamos com 1 hora e parece que a gente está conversando há 15 minutos, então eu vou deixar para nós estar finalizando, até o pessoal não ter depois paciência para assistir, mais de 1 hora. Eu vou deixar assim um tempo aí para você, porque já, como eu disse, terça-feira já encerramos as entrevistas com o candidato. Hoje é uma conversa de eleitor, de direito de eleitor e de conscientização. Então, quero que você fale agora com o eleitor e coloque a tua ideia, o teu parecer, a tua motivação, a tua esperança. Fale com o eleitor o porquê e em questão de consciência, para que no domingo nós possamos acertar e não errar, que esse é o trabalho do Notícias CBS, a minha ideia, a sua ideia. Então, fale com o eleitor ali, converse francamente, a voz ativa CBS para o eleitor. Tá bom. A conversa era, apesar de eu saber que as pessoas estão nos escutando, é muito bom poder conversar contigo. É uma pessoa uma empatia muito bacana, muito legal poder conversar. Mas eu quero mesmo me dirigir ao eleitor e dizer o seguinte: não se enche de expectativas, tá? Ganhe quem ganhar no domingo agora, não vai ser fácil. Nós temos muita coisa contra nós. Nós temos um orçamento limitado, nós temos, diz que gestão se faz com recursos, né? E há 4 tipos de recursos principais. Financeiros, eles são curtos, o cobertor é curto, o dinheiro é pouco para fazer tudo aquilo que precisa. Recursos humanos, nossos servidores não houve um investimento ao longo do tempo na formação desses servidores, como há nas empresas, tá? Então, nós temos servidores muito bons, os melhores que eu já encontrei, os melhores trabalhadores que eu encontrei na vida pública, mas os piores também. Então, nós temos servidores bons convivendo com os ruins, e isso desmotiva os bons. E nenhum nem outro é bem remunerado, à altura, como deveria ser, como é, por exemplo, em alguns setores do serviço público federal, onde tem bons serviços porque tem ótimos salários. Recursos materiais. Bom, difícil também. Temos 20 e poucos postos de saúde para manter, muitas escolas para manter, tem muitos recursos, uma frota, tudo isso precisa ser renovado e não temos o ideal. E recursos normativos, aí realmente está o gargalo. Temos leis muito ruins, as normas do jogo são péssimas, péssimas. A Constituição impondo direitos e mais e deveres e menos. Para o município, sobrou algumas políticas públicas essenciais, como a saúde e a educação, pelo menos a educação básica, e faltou dinheiro. No Pacto Federativo, faltou dinheiro. Nos deram incumbências e não nos deram dinheiro. Temos os problemas da cidade. Ninguém mora no país ou no estado, todo mundo mora numa cidade. Já São Paulo ou Palmitos, todo mundo mora numa cidade. E nós temos os problemas da cidade e incumbe ao prefeito resolver esses problemas. E aí nós temos a nata, a fina flor da capacidade profissional afastada da política por causa do linchamento moral que a classe política tem sofrido. E tem sofrido por causa dos maus, porque os maus eles acabam atraindo a ira do povo para a política. É assim, vai ser assim durante muito tempo, e a mudança é paulatina, aos pouquinhos. Mas um vento de esperança começou a soprar há pouco tempo. Um patriotismo, uma ideia de que talvez se todo mundo trabalhar com afinco, se a gente tiver ordem mesmo, autoridade, direitos, liberdade, se a gente revisitar as nossas bases, os nossos valores, se a gente primar pelos professores, pela igreja, seja ela qual for a sua igreja ou a sua religião, se a gente primar pelas coisas boas, a gente pode ter um futuro. Então é para esse futuro que eu quero ajudar. Vou fazer isso com trabalho voluntário.
seja construindo um novo partido político de São Bento, que ele não está nessa eleição, não é filiado com ninguém, e portanto eu não vou pedir voto, nem posso pedir voto aqui para ninguém, mas nós vamos tentar trabalhar na construção de um novo partido, que é o Patriota, e também, se ganhar o candidato do qual nós temos, durante os últimos 15 dias, apontado e sinalizado, dizendo que ele é um perigo para a cidade, nós vamos fiscalizar. Se ganhar outro, nós também vamos fiscalizar. Mas em relação àquele que eu considero um perigo, eu vou fiscalizar mais. Eu vou analisar mais. Vou fazer um trabalho sistemático e periódico para acompanhar. Quem sabe até para ajudá-lo. Porque aí basta que o programa seja colocado em ação e chegue lá que no final vai dar tudo certo. Mas é melhor a gente não ter grandes expectativas, e é por isso que eu peço a você, eleitor que está nos escutando agora, que ore e reze pelo próximo prefeito, seja ele quem for, pela sua cidade, faça a sua parte, trabalhe. Adam Smith dizia que a pessoa que trabalha, ganha o seu pão e paga os seus impostos, ela faz mais do que qualquer voluntário. Então eu acredito nisso, nesse preceito de liberalismo. Quero que você faça a sua parte nesse domingo, indo votar. Coloque, digite, bote o dedo lá no candidato que te convenceu. E se nenhum candidato te convenceu, aprenda a votar no menos ruim. Até que um dia chegue um que você diga, não, esse eu vou votar porque eu acredito. Mas se você não acreditar em nenhum, vote no menos ruim, mas não deixe de votar. E tenha paciência, porque vai ser complicado, nós estamos em pandemia. Vá nos horários certos, vote e exerça aquilo que é um direito seu. Vote no domingo e o seu voto é secreto, mas a sua voz não deve ser secreta. Portanto, sempre expresse aquilo que você quer, sem agredir ninguém, sem xingar ninguém, mas colocando a tua opinião, porque é a tua liberdade de pensamento e de expressão. Era isso? Era isso. Eu queria mandar um abraço aí para todos os advogados, e para os internautas, e nós temos aqui uma audiência boa. O pessoal está nos analisando, outros irão assistir, e a gente vai estar encerrando então o Notícias Best sobre esse assunto de política. E agora a gente vai pedir assim que você compartilhe essa live, que você vote consciente. Nós já escolhemos os nossos candidatos, não vamos revelar o nome, que não é necessário, seria ridículo até para nós deixar para alguém, mas eu já escolhi o meu candidato e volto a dizer, há muitos anos eu já não votava mais porque não acreditava no sistema, mas o Notícias CBS ele já tem 7 anos. Quando eu criei o Notícias CBS, eu criei mais um grupo que diz votar em branco é preciso. Por tanta indignação. Aí deixei o grupo de lado e continuei com o Notícias CBS reivindicando a melhoria. Então, se alguém pensa que estou fazendo esse trabalho porque a minha intenção é porque eu quero ser candidato, não. Eu não tenho vínculo nenhum com o partido até o momento, até porque eu tinha um ódio tão grande, mas eu nunca desisti de melhoria. Então, sempre estava num caminho ali paralelo, andando junto, dando suporte, reivindicando e ajudando. Quem interpretou errado é maldoso. Então, o nosso trabalho é voluntário. Já há 7 anos a gente vem reivindicando em São Bento do Sul. O nosso grupo de notícia está com 50 mil pessoas, um grupo privado, até porque eu já deixei privado, porque se quem não gosta cai fora. E somos livres pensadores, por isso que quem tem o mesmo linha de pensamento igual ao Manolo, veja que nós filtramos aqui, o Notícias 10, todos que vêm aqui, sabe que fica uma hora e meia, de uma conversa gostosa. Se torna, eu não trago ninguém aqui para denigrir a imagem de ninguém, mas para mostrar quem é quem. E o tempo também mostra-nos quem é quem. Por isso que eu uso aquela frase, pelos seus frutos conhecerei, uma palavra bíblica. E eu queria pedir assim, vote inconsciente. Então vamos estar encerrando e agradecendo a você, internauta, a você, eleitor, para uma São Bento melhor. E vou pedir assim, analise quem tem, não
as melhores promessas, porque às vezes não é nem as melhores propostas, é as melhores promessas. Então, se a promessa você sabe que aquilo ali não dá para ser feito, ele já, para mim, não é proposta. Isso aí é promessa. Eu não analiso as melhores promessas. Eu analiso as melhores propostas. Se realmente é real. Então, tem uns políticos que fazem as melhores promessas e enche, enfeita, e você se engana com aquilo ali. Eu não. Eu estou analisando realmente o que é real para ser feito. São Bento do Sul, quem assumir vai ter bastante trabalho. Então, eu não me iludo com promessas. Queria agradecer, mais uma vez, ao advogado e eleitor. Eu que agradeço. E essa vai ficar como referência para que as pessoas possam saber os direitos delas, foi tirado as dúvidas, e eu respeito o seu voto, a sua opinião, eu respeito a opinião do Manolo, e você, eleitor, respeite a nossa também, para que assim a gente viva numa democracia. Direi Lopes para a Notícia SBS.